Saudações de paz, ó, eu aqui para mais um vídeo da nossa série Cura Interior. E hoje a gente vai continuar falando sobre a identificação de comportamentos negativos. Hoje eu quero falar com você sobre um comportamento muito comum. E é um comportamento comum, mas muito difícil de ser identificado, porque ele tem sintomas de reações muito inconscientes, que é o comportamento da intolerância. Muitos de nós somos pessoas intolerantes, mas nós não temos consciência disso. E nós agimos e reagimos baseado na intolerância que nos cerca de maneira psicológica. O que isso significa? Muitas vezes nós temos valores e crenças mentais nas quais nós mesmos não identificamos, mas que esses valores mentais, ele nos faz ter ações e reações e que somatizam à nossa volta resultados positivos e negativos, sejam eles emocionais, sejam ele comportamental, seja ele em nossos relacionamentos, enfim, em todas as áreas da nossa vida. E por que eu tô falando disso? Porque dentro desse processo de cura interior, nós precisamos identificar o quanto nós estamos tratando as nossas feridas através dos nossos comportamentos. Quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nós identificamos em nós mesmos os nossos padrões, o que está certo, o que está errado, o que nós devemos transformar, o que nós devemos multiplicar, o que nós devemos excluir, para que a gente possa de fato receber uma cura interior. E quando a gente fala de intolerância, a gente está falando de reações que nós temos que causam resultados e consequências negativas no nosso cotidiano, seja ele onde for. Quando a gente fala de intolerância, eu vou falar aqui para você algumas características para que você possa identificar em você mesmo. Então, presta atenção, porque tudo isso que eu tô falando é para você olhar para si mesmo, não é para você pensar, nossa, fulano é assim, hein? Verdade, olha, meu marido é assim, minha irmã é assim. Não. A gente tá falando de você. Agora você vai identificar em você esses tipos de padrões que eu vou falar aqui. A pessoa intolerante, geralmente, ela tem reações precipitadas. O que isso significa? Ela tem dentro dela um padrão, tá? Vou dar um exemplo, tá? Digamos que ela não goste de barulho. Então, se alguma pessoa próxima a ela, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, começa a emitir sons, ela começa a se sentir incomodada e muito provavelmente ela vai reagir a isso de uma maneira negativa. Você já viu aquelas pessoas que trabalham em departamentos que elas trabalham juntas, em mesas próximas, e aí uma pessoa faz um determinado barulho e aí ela já começa a reclamar, já começa a falar, isso é uma precipitação, é uma reação intolerante a algo que não está de acordo com o que você gosta, não está de acordo com as suas ideias, com os seus valores, com os seus comportamentos, então você tende a ter uma reação negativa, que automaticamente vai trazer novas reações e emoções negativas. Então é importante que você comece a se conhecer para você entender o que você tolera ou não tolera e como você vai administrar isso, como você vai ter um autogoverno, como você vai lidar com as suas próprias emoções, porque nem sempre você vai poder impor. Uma das características da pessoa intolerante é a imposição. A pessoa que ela é intolerante, ela quer impor aquilo que ela acha que é o certo. Ela quer impor aquilo que é para ela. Nós vivemos num grupo de seres humanos onde cada um tem as suas características. Existem pessoas que são mais comunicativas, outras são mais introvertidas. Existem pessoas que sentem muito calor, outras sentem muito frio. Cada pessoa tem as suas características, seja ela na alma, seja ela no corpo, no espírito, enfim, suas crenças. E tudo isso é necessário ser respeitado porque nós vivemos em grupos profissionais, grupos familiares, né? Grupos sociais. Então, dentro de tudo isso, nós precisamos aprender a administrar o nosso comportamento. E quando somos intolerantes, nós não respeitamos a diferença do outro. Nós queremos impor aquilo que pra gente é o certo, aquilo que a gente acredita ser o certo. E com base nisso, nós
pioramos as nossas emoções. Ao invés de nós irmos de encontro à nossa cura interior, nós somos pessoas que cultivamos comportamentos negativos e que trazem nas outras pessoas reações negativas e automaticamente isso somatiza pensamentos negativos. É aquilo que eu venho falando em todos os vídeos, né? A bola de neve, você vai plantando sementinhas de palavras, ações e reações e isso vai voltando para você. Então é necessário, para que você consiga alcançar uma cura interior, você se conhecer e entender quais são os comportamentos que você vem ter. Outra característica é a reação agressiva. Eu vou dar um exemplo aqui muito comum. Mãe. Você já viu, assim, é muito comum mãe gritar, né? A gente, quem é mãe, quem conhece mãe, quem tá, né, familiarizado com mulheres que lidam com crianças, a gente sempre vê essas mães gritando. O que é isso? É uma reação agressiva. Por quê? Porque ela foi criado nela uma intolerância a determinadas situações. Então, quando é estimulado nessa pessoa algo que vai de contra aquilo que ela quer, por exemplo, uma pessoa conservadora que gosta de um ambiente bem administrado, organizado, limpinho, aí chega alguém pisando, sujando, tirando do lugar, fazendo alguma coisa, enfim, isso gera nela o quê? Uma reação agressiva. Normalmente ela vai aí ter uma comunicação agressiva, ela vai gritar, ela vai explodir, ela vai ofender, às vezes ela vai ameaçar, às vezes ela vai chorar, ela vai ter uma reação. E essa reação é um comportamento negativo que precisa ser identificado para que se encontre aí soluções para administrá-lo de uma maneira saudável. Então, uma pessoa intolerante, ela tende a ter reações agressivas a situações que não estão de acordo com a vontade dela. Quando a pessoa não entende qual a vontade dela, é pior ainda, porque às vezes nós não entendemos o porquê agimos como agimos. Às vezes a gente tem reação agressiva, mas a gente nem percebe o porquê tivemos uma reação negativa. E isso está ligado à nossa intolerância. E essa intolerância está ligada aos nossos valores, aquilo que é de fato importante para nós. Mas a gente precisa identificar isso. É uma corrente, é uma ligação. A gente vai identificando e vai entendendo. Outro comportamento é que a pessoa intolerante, ela é controladora, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Então, ela não tem tolerância a algo que seja diferente daquilo que ela se programou. Se ela se programou que o ambiente em que ela está é assim, as coisas que ela quer tem que ser nesse horário, a maneira com que ela administra tem que ser assim, ela controla tudo isso. E se algo sai do lugar, ela tem essas reações, emoções negativas, agressões, comunicação, enfim, todas esses sintomas negativos que vão piorando as características, né, de uma ferida na alma, de um relacionamento conturbado, enfim, de sequelas negativas baseadas nesses comportamentos que a pessoa não tem consciência que tem. Outro sintoma é atribuir aos outros os erros. Por exemplo, uma pessoa intolerante, ela não percebe os seus próprios erros, ela erra. Só que ela é tão controladora, ela é uma pessoa tão sistematizada, perfeccionista, que ela não consegue perceber que foi ela que errou. Então, ela atribui ao outro, que tem uma mentalidade diferente da dela, a responsabilidade por aquele erro que ela cometeu. Então, muitas vezes, a pessoa que é intolerante, ela tende a se colocar numa posição de vítima, porque ela controla tudo, então nada dela sai do lugar. Como nada sai do lugar, quando algo sai do lugar, a culpa não é dela. Você tem esse tipo de comportamento? Você consegue identificar em você quando você passa por alguma situação em que você não consegue identificar que foi você que criou esse problema, então você terceiriza, colocando para uma outra pessoa esse problema? Bom, enfim, é importante que você identifique isso para que você comece a aprender a administrar esses comportamentos, para você ir se curando e trazendo uma administração saudável das suas emoções, dos seus comportamentos mediante a sua realidade. Né? Uma pessoa com intolerância, ela tende a julgar muito, a criticar muito, porque somente o dela é o certo. A ideia que ela carrega é a certa. As coisas que ela acredita são as corretas. Então, ela tende a não conseguir lidar com outras ideias, outros pensamentos, outros comportamentos, e tudo isso impede, inclusive, que essa pessoa se transforme em alguém melhor, evolua, cresça, se cure.
A intolerância impede você de ser curado, de receber uma cura na alma. Por quê? Porque quando você é intolerante, você não aceita uma opinião diferente da sua. Você não aceita caminhos diferentes do seu. Você tende a sentir medo do desconhecido. E quando você tem medo do desconhecido, você não se permite experienciar algo novo para encontrar uma nova oportunidade, uma nova solução. Eu tô aqui para dizer para você, inclusive para que você ressignifique esse pensamento e compreenda que uma nova oportunidade, uma nova fase, ela é necessária para você sair da onde você está. Pensa o seguinte, existem pessoas que estão exatamente no lugar onde você gostaria de estar, seja ele qual for, seja ele bem sucedido em qualquer área da vida, existem pessoas que estão lá e essas pessoas, elas encontraram caminhos para chegar até lá e muitas vezes são caminhos que você não se permite percorrer porque está sendo uma pessoa intolerante, não aceita uma sugestão, não aceita uma correção. A pessoa que ela tende a ser intolerante, ela não aceita receber a correção de outras. Quando alguém vem trazer uma pontuação, um feedback negativo sobre um comportamento errado, a pessoa que é intolerante, ela não gosta de se autoavaliar e reconhecer seu próprio erro. É necessário, sim, abrir mão da razão e começar a enxergar com uma nova mentalidade, com uma nova transformação, para que assim, dessa maneira, você crie novos cenários na sua vida. Tudo isso que eu tô falando aqui tem uma relação direta com a sua alma, tem uma relação direta com os seus resultados positivos e com a cura que você busca, tem uma relação direta com uma vida bem-sucedida, e com a saúde mental que você precisa. Enfim, eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais vídeos da nossa série Cura Interior. E só pra não esquecer, deixa o seu like se você ainda não curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Esse vídeo ele tem grande conteúdo, um valor muito significativo para quem precisa de uma expansão de consciência, de um crescimento, né, pessoal, de uma autoajuda, né, e muito mais do que isso, de uma cura interior. Então eu aguardo aí vocês continuarem me acompanhando e compartilhando os vídeos. Tchau, tchau!